Começamos com o tema da filiação. O que significa filiação? A palavra filiação significa filho de. Então, quando a gente vai num hotel, por exemplo, e vai fazer a entrada no hotel, tem que preencher lá aquele formulário. E está escrito lá, preencha aqui, filiação, 2 pontos. O que a gente coloca na frente? O nome do pai, o nome da mãe. Filiação significa de quem que a gente é filho. E quando uma mulher vai ter filho, vai lá no hospital para ter um filho, e está casada, e está grávida, e acaba tendo um filho lá no hospital, será que ela pode pedir para o marido ir no cartório de registro civil e registrar o filho em nome dela e também em nome dele, do pai, do marido dessa mãe? Sim, é possível. Por que é possível o pai ir diretamente no cartório sem estar acompanhado da mãe, bastando que ele leve o atestado de nascido vivo e a certidão de casamento? Porque, na verdade, existe uma presunção, e presunção é presunção da lei, uma presunção de paternidade. É por isso que, com a presunção de paternidade, não há necessidade da mãe ir até o cartório, porque, com a presunção de paternidade, nós temos, a lei presume, se é presunção da lei, a lei presume que o marido é o pai. Não tem lógica um casal que está casado, que contraiu matrimônio, que a mulher tem um filho no hospital, o hospital entrega para a mãe o atestado de nascido vivo, ter que a mãe ir no hospital junto com o próprio marido só para falar que o marido é o pai da criança, o pai do bebezinho. Então não há necessidade de nada disso, basta que ele leve 2 documentos, o atestado de nascido vivo, que atesta o nascimento daquele bebê em nome daquela mãe, e também a certidão de casamento. E a lei, então, presume essa paternidade, a paternidade do marido. Daí nós temos a famosa expressão, que é uma expressão tradicional, pater est. O pai sempre é certo, e o pater não é certo, a mãe sempre é certa, e o pai é aquele que se vai precisar demonstrar, ou seja, a mãe é certa. Por que a mãe é certa? Porque o bebê nasce da barriga da mãe. E o pai vai precisar demonstrar, porque pode ser que seja, pode ser que não seja o marido. Essa expressão, tradicionalmente utilizada, e até hoje utilizada, criada lá pelo 1597, né, que numa tradução significa a maternidade é sempre certa e a paternidade é uma presunção que decorre da situação de casados, mas é uma presunção relativa, uma presunção que pode ceder à prova em contrário. E essa presunção é cada vez mais fraquinha, digamos assim, uma presunção juris-tantum, uma presunção relativa. Por quê? Porque essa ideia do 1597, ela perdeu espaço, perdeu relevância para a verdade biológica. Hoje você faz um exame de DNA e consegue ter a certeza se aquele pai é o pai biológico ou não. Mais do que isso, até a própria ideia da mãe sempre ser certa, sempre certa este, a ideia de que se o bebê nasceu daquela mãe, o bebê é filho daquela mãe. Também perde espaço. Também perde espaço. E perde espaço porque é possível, por exemplo, a barriga de aluguel, que não é no Brasil, se chama gestação por substituição, que a gente vai falar daqui a pouco com mais calma. A barriga de aluguel ela é possível no Brasil sem o aluguel. Por isso que juridicamente não se deve utilizar a expressão barriga de aluguel. A gente conversa com calma daqui a pouquinho sobre a gestação por substituição. Mas veja só, para concluir aqui esse raciocínio, mesmo o bebezinho que nasce lá da barriga de uma mulher, pode ser que não seja aquela mulher a mãe. Pode ser que a mãe biológica seja uma outra mulher e aquela mulher só está emprestando, entre aspas, a barriga, fecha aspas, ou seja, o seu útero, o seu corpo, para desenvolvimento daquele bebezinho. A presunção de paternidade, então,
do 1597, a presunção de paternidade ela funciona da seguinte forma. Um artigo aqui importante, que pode ser de prazo a ação de investigação negatória de paternidade, mas, a princípio, enquanto não se discute, prevalece a presunção. A presunção de paternidade, ela funciona da seguinte forma. Nos dois primeiros incisos do 1597, ela traz um prazo, só a questão de prazo. Se nasceu 180 dias, pelo menos, quando eu falo 180 dias, pelo menos, é 180 dias para mais ou para menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. É 180 dias para mais, ou seja, teve a convivência conjugal hoje, ou seja, casou hoje. Tem o prazo de 180 dias. Nesses 180 dias, não tem presunção de paternidade. Dos 180 dias para frente, passa a ter a presunção de paternidade. Está aqui a presunção. Então, a presunção, ela passa a ter 180 dias, 181, 180, 181, 182, 183, ou seja, 180 dias para mais da data da convivência conjugal. Então, imagina o casamento. O casamento começou a convivência conjugal. Se eu caso hoje e meu filho nasce daqui 100 dias, tem presunção de paternidade? Não. Não tem presunção de paternidade. Se eu caso hoje, meu filho nasce daqui 180 dias, presume-se a minha paternidade do marido daquela mulher que teve o filho? Sim, presume-se a paternidade. Essa é a primeira presunção de paternidade. Segunda presunção de paternidade fala de outro prazo. Então, esses dois primeiros incisos tratam de prazos. 300 dias. Só que esses 300 dias, ao contrário do primeiro inciso, são 300 dias para menos. Para menos do quê? Da dissolução, do término da sociedade conjugal. Então, entre o casamento e a dissolução, né, você teve o casamento que se desenvolveu e teve a dissolução. Depois, por exemplo, do divórcio, vai passar um prazo de até 300 dias. Nesses 300 dias para menos, ou seja, entre o divórcio e o 300º dia, tem a presunção de paternidade. Então, nós temos esse período do divórcio, da separação, da nulidade, na anulação, da morte, até os 300 dias depois do divórcio até 300 dias, tem presunção de paternidade. Ocorreu a morte, o divórcio, separação, nulidade e anulação. E o bebê nasceu 301 dias depois, não tem presunção de paternidade. Lembrando, com a presunção de paternidade, basta lá ir no cartório e registrar com a certidão de casamento e com a atestado de nascido vivo. Se não tem presunção de paternidade, vai ter que manifestar diretamente para o cartório ou de alguma outra forma, por testamento, por uma declaração escrita, mas vai ter que manifestar de forma expressa que aquele pai é o pai verdadeiro. Se a mãe não fizer essa manifestação e o pai também, ambos, pai e mãe, não manifestarem por escrito a paternidade, não consegue registrar. Então, imagina que a mãe fala, estou na dúvida, não registra. Vai ter que entrar com a ação para provar a paternidade e para poder registrar. Ainda dentro da presunção de paternidade, dois incisos importantes, porque são dois incisos diferentes, dois incisos inovadores, que tratam da presunção de paternidade, mas junto com uma matéria interessante, que é a matéria da inseminação artificial. Na inseminação artificial, na fecundação artificial, também chamada fecundação ou inseminação artificial, nós podemos dividir a fecundação, a inseminação artificial, de duas formas. A inseminação artificial é aquela que depende da atividade de um médico. A inseminação ela pode ser ou natural, que é o sexo, né? Homem e mulher mantêm relações sexuais, ou artificial. A inseminação artificial é aquela que depende da atividade de um médico. A inseminação artificial, ela pode ser homóloga ou heteróloga. A inseminação homóloga ou
heteróloga. Olha lá as expressões usadas pelo código. Então, para a gente entender esses dois incisos, nós temos que saber o significado dessas espécies de inseminação artificial. A inseminação artificial homóloga é aquela em que se utiliza o sêmen do próprio marido, enquanto que a inseminação artificial heteróloga se utiliza o sêmen do banco de sêmen, se utiliza o sêmen de uma terceira pessoa, de outra pessoa, de outro homem no sentido de um banco de sêmen. Hoje tem banco de sêmen, banco de ovos, banco de embriões. Então, se nós vamos utilizar o banco de espermatozoide, banco de sêmen, o sêmen de outro homem, então nós falamos de uma inseminação artificial heteróloga. Não se utiliza na inseminação artificial heteróloga o sêmen do próprio marido. E aí, o que acontece para a presunção de paternidade? Olha aqui os dois incisos. Vamos falar da homóloga primeiro. Na inseminação homóloga, quem que vai ser o pai? Vai ser o marido. Seja o marido vivo ou até falecido. Olha só. Então, o marido sempre na inseminação homóloga é que é juridicamente o pai daquela criança, daquela esposa, da mulher dele. Pode parecer meio óbvio, mas vai ser diferente na inseminação heteróloga, né? Então, falecido ou não o marido, se a inseminação utilizou o sêmen do próprio marido, juridicamente quem vai ser registrado e vai ser o pai jurídico daquela criança é o marido daquela mulher. Isso na inseminação homóloga. Mas olha só como é diferente na inseminação artificial heteróloga. Na inseminação artificial heteróloga, nós temos um sêmen de uma terceira pessoa, do banco de sêmen. Nesse caso, se você fizer um exame de DNA com o sêmen do marido, não vai dar positivo, vai dar que ele não é o pai, claro, e não vai ser mesmo, porque na inseminação artificial heteróloga se utiliza o banco de sêmen, ou seja, o sêmen, espermatozoide, de um outro homem, de uma outra pessoa, de um outro homem. Consequentemente, para o marido daquela mulher que fez a inseminação, então a esposa casada com um homem, faz uma inseminação artificial heteróloga. O marido vai ser o pai? Depende. Olha aqui. Desde que. Então, quando eu falo desde que, quando o código fala desde que, depende. Depende do quê? Da autorização do marido. Então, se o marido concordou, se o marido autorizou, ele vai ser o pai da criança. Mas se o marido não autorizou, ele não é o pai jurídico daquela criança. Então, uma mulher casada faz uma inseminação artificial heteróloga com o sêmen de outro homem e aquela criança eventualmente não vai ser filho do marido. Por que não vai ser filho do marido? Porque o marido não concordou, não autorizou a inseminação artificial heteróloga. Então, vamos supor que a mulher tenha falsificado a assinatura do marido. E aí, então, esse marido dessa mulher não vai ser, a criança vai ser registrada só em nome da esposa, né, da mãe, e não em nome do marido. Mas para encerrarmos esse artigo importantíssimo, nós temos ainda a presunção do inciso 4º. No inciso 4º, nós temos uma outra situação que eu tenho que explicar antes, que são os embriões excedentários. Olha só. Os embriões excedentários são também chamados de embriões supranumerários. Embriões excedentários ou supranumerários. Como é que funciona isso? Quando é feita a inseminação artificial, são formados vários embriões e são colocados para desenvolvimento no corpo da mulher. Não todos os embriões formados, 2, 3, 4, 5, dependendo da situação. Então vamos supor que foram formados 5 embriões e vão ser colocados 3 para o desenvolvimento no corpo da mulher. Nesse caso, no caso de serem colocados 3 embriões dos 5 formados, se formaram 5 e colocou 3 para desenvolvimento, 2 sobraram, não é isso? Esses embriões que sobraram para serem congelados ou eventualmente descartados, conforme a vontade do casal, esses embriões que sobraram, que vão ser descartados ou congelados, são chamados de embriões
excedentários. Olha aí, o código utiliza essa expressão. Embriões excedentários, também chamados de supranumerários. Os embriões excedentários, eles devem ser, como eu falei agora há pouco, descartados ou congelados. Mas vamos supor que a clínica erre. A clínica errou e colocou 5 embriões para desenvolvimento. Numa inseminação artificial homóloga com sêmen do próprio marido. Quem que vai ser o pai? É o marido. Não adianta falar, mas eu não queria ser pai de 5. Eu só queria ser pai de 3. Não interessa. Mesmo que seja um erro da clínica de fertilização, da clínica de inseminação artificial. O pai jurídico e também biológico, vai ser registrado em nome dele, é o pai biológico, o pai que é casado com a esposa, é casado com a mãe desses bebês e vai ser registrado, então, em nome dos dois, da mãe biológica e do pai biológico. E eles não podem alegar, olha, não queríamos ter 5 filhos, só queríamos ter 3. Foi um erro da clínica. Paciência. Ah, professor, muitas vezes me perguntam, mas cabe entrar com ação de indenização? Cabe entrar com ação de indenização contra a clínica. Isso é outra história, vai ganhar. Vai entrar e vai ganhar com ação de indenização. Mas a responsabilidade para o resto da vida em relação à paternidade e maternidade daqueles filhos é do pai e da mãe biológica, não tem o que fazer. Então, a paternidade e maternidade vão ser da mãe biológica e do pai biológico na inseminação artificial homóloga, tá? Mesmo que tenham sido colocados para desenvolvimento os embriões excedentários, que a princípio seriam descartados, mas não foram descartados esses embriões excedentários. Então, uma nomenclatura diferente, que a gente não está acostumado a usar, mas temos que saber esses conceitos, né? Inseminação homóloga, inseminação heteróloga, embriões excedentários, temos que saber esses conceitos, são conceitos novos do direito de família, para entender os próprios artigos e incisos do Código Civil. E aí aprofundamos na reprodução assistida, regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Alguns conceitos iniciais sobre reprodução assistida. O ócito, tá? É o óvulo feminino, gameta é a cédula madura de caráter reprodutivo, seja masculino, seja feminino, gameta feminino, gameta masculino. Então, o gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide. Então, espermatozoide do homem, óvulo da mulher, não se confundem. Então, gameta feminino é o óvulo, gameta masculino é o espermatozoide. Depois que ocorre a fecundação do espermatozoide no óvulo, forma-se o embrião. Então, o embrião é a soma do espermatozoide com o óvulo. Espermatozoide com óvulo vai formar o embrião. Então, o embrião também não se confunde, nem com o óvulo, nem com o espermatozoide. Óvulo só da mulher, espermatozoide só do homem, os dois juntos formam, então, o embrião. O embrião já é o óvulo fecundado pelo espermatozoide. São conceitos, então, agora do direito de família, usados pelo próprio Código, pela resolução do Conselho Federal de Medicina, para tratar da reprodução assistida. Como é que funciona a reprodução assistida? Tem idade para fazer a inseminação artificial? Sim, a mulher até os 50 anos que vai fazer a inseminação artificial. Professor, mas pode, excepcionalmente, uma mulher com mais de 50 anos fazer inseminação artificial? Eu li lá no jornal, na revista, naquele programa de televisão de fofoca, que tem uma atriz famosa com mais de 50 anos que está grávida. Tem lá 55 anos que fez inseminação artificial e está grávida. É uma exceção, mas o médico que vai decidir. Então, na verdade, a regra é o normal, as clínicas estão autorizadas a fazer a inseminação artificial, a reprodução assistida, também chamada de RA, RA reprodução assistida, a inseminação também chamada de inseminação artificial, até os 50 anos. Deve a clínica, deve o médico redobrar o cuidado quanto à saúde da mulher para reproduções assistidas a partir dos 50 anos de idade, porque aumenta o risco de diversos problemas de saúde, não só para o bebê, mas para a mãe também, para a mulher também. Por isso que o médico tem que decidir.
porque tem que tomar cuidado, precisa ver se a mulher não tem problema de saúde, que pode se agravar durante a gravidez, um problema de hipertensão, que pode acarretar um aumento ainda maior da pressão arterial e causar a morte, seja da mãe, seja do bebê ou de ambas. Então, um cuidado redobrado para mulheres até 50 anos, conforme a orientação da legislação. A reprodução assistida também tem algumas proibições. Não pode escolher o sexo, tá? Não pode escolher o sexo. Não pode escolher característica biológica, né? Não pode escolher por característica biológica, por exemplo, cor de olho, né? Ó, eu só quero ter filho de olho claro. Eu tenho olho castanho, mas tenho um gene recessivo de olho claro, porque meu pai ou minha mãe tem olho claro. Minha esposa tem olho castanho, mas ela tem gene recessivo, porque ou o pai ou a mãe dela tem olho claro. Então, imagina um casal de olhos castanhos, mas ambos têm, ou o pai e a mãe, de olho claro. Então, eles têm gene recessivo. Pode haver uma manipulação genética para escolher só filhos de olhos claros? Geneticamente não é difícil de fazer, mas a lei proíbe, o Conselho Federal de Medicina proíbe, a regulamentação proíbe. A exceção é a escolha do embrião para evitar uma doença grave. Imagina um casal que ambos têm uma doença grave, por exemplo, ambos com, vou imaginar aqui uma doença, ambos com uma diabetes gravíssima, que pode acarretar, pode fazer com que nasça um filho com uma diabetes extremamente severa, que atinge a saúde dos filhos. Pode haver, sim, a escolha genética, análise genética, a escolha do embrião, para se excluir embriões que tenham geneticamente a chance de desenvolver doenças gravíssimas. Então, apenas para a questão da doença que pode ser feita a escolha. Tá? Características biológicas, como cor de olho, cor de pele, sexo, é proibido. Você imagina um país que tem uma tendência de escolher filho só homem ou só mulher. Então, aí você começa a ter um desequilíbrio na população de homens e mulheres e assim por diante. Uma inseminação, uma reprodução assistida, ela é cara ainda hoje. Né? 10, 15 anos atrás, ela custava, há 15 anos atrás, ela não saía por menos de 300, 400 mil reais. Mas hoje, você consegue fazer inseminação artificial por 30, 40, 50 mil reais. Tá? Ainda é cara, ainda a reprodução assistida é cara, mas quanto mais passa o tempo, tem ficado mais barata aí, a inseminação artificial. Tá? Mas ainda, aí, por volta de todo o tratamento, consulta médica, as injeções, todo o tratamento, por volta de 50 mil reais ainda não é barato uma inseminação artificial, sem contar o fato de que pode não ter sucesso, né? Nem sempre, não é garantido que haverá sucesso no nascimento do bebê, na inseminação artificial. Muitos casais fazem inseminação artificial e o embrião não consegue se desenvolver mesmo assim. O número de oócitos do óvulo feminino e de embriões tem uma limitação conforme a idade da mulher. Até 35 anos, 2 embriões, 36 a 39, 3 embriões, 40 ou mais, 4 embriões. E por que isso? Percebe que quanto mais aumenta a idade, maior o número de embriões. Você já me perguntaram assim, professor, não deveria ser o contrário? Mulher mais velha provavelmente quer ter menos filhos, mas não é isso o raciocínio. Quanto mais idade para a mulher, especialmente o oócito, né, o óvulo feminino, né, o gameta feminino, quanto mais a idade a mulher, menos chance de desenvolvimento do embrião. Então, a mulher, ela começa a ter, ela nasce com um número já certo de óvulos, e esses óvulos ficam, entre aspas, velhos, fecha aspas. Isso daí é uma explicação da medicina. Quanto mais velho o gameta feminino e, consequentemente, a mulher, menos chances de dar certo a inseminação artificial. Por isso que se utiliza um número maior de embriões, quanto mais idade a mulher. Porque esses embriões, você utiliza 4 embriões, porque esses embriões têm menos chance de desenvolvimento, de modo que você pode usar 4 embriões e só 1 ou 2 vão ter chance aí, na média, percentagem de sucesso. A idade da doação, 35 anos a mulher e 50 homem, para a doação para uma terceira pessoa, que são aqueles bancos de óvulo, banco de espermatozoide,
e até os bancos de embriões que tem hoje. Então, para se formar os bancos, solicita que a mulher tenha no máximo 35 e o homem no máximo 50 anos para a doação de espermatozoide, para a doação de óvulos, né, o gameta masculino e feminino, para os bancos de óvulos, sêmen e de embriões. Quando são criopreservados, ou seja, congelados, uma expressão mais popular, digamos assim, né, mais tecnicamente criopreservados, e essa criopreservação tem mais de 5 anos, podem ser descartados se for a vontade dos pacientes. Então, é uma decisão do casal. Como é que funciona a famosa barriga de aluguel? Barriga de aluguel, gente, no Brasil a gente brinca, para lembrar bem, que pode ter barriga de aluguel, mas sem o aluguel, né? Então, na verdade, pode ter barriga de aluguel no Brasil? Pode, só não pode pagar. Fora isso, pode. Por isso que, tecnicamente, não se chama barriga de aluguel, se chama gestação por substituição. A gestação por substituição é o que popularmente na televisão, na novela, no jornal, na revista, se chama popularmente de barriga de aluguel. O que não é permitido? Então, a gestação por substituição ela é permitida. É possível fazer no Brasil, isso é regulamentado, sem qualquer problema. Né? O que não pode, o que é proibido é o pagamento. O aluguel é proibido. O aluguel não pode pagar para aquela mulher fazer a gestação por substituição. O que pode pagar, aquele casal que quer fazer a gestação por substituição, utilizar aí o útero, né, o corpo de uma outra mulher para desenvolvimento do embrião, é pagar todo o tratamento médico. Médico, hospital, parto, até alimentação, que faz parte do tratamento médico, uma alimentação própria, remédios, todo o tratamento, inclusive a alimentação, médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, tudo que precisar da área médica, incluindo aí nutrição, nutricionista, etc., tal, a alimentação propriamente dita, sem qualquer problema. Agora, pagar um valor a mais para a pessoa fazer a seção do útero, isso é proibido no Brasil. Apesar de, na prática, a gente saber que é difícil controlar esse pagamento, mas na teoria é proibido. Tá? Os doadoras temporárias do útero, que são as mulheres que vão receber o embrião de um outro casal, são parentes, devem ser parentes consanguíneos até o 4º grau, né? Até 4º grau. 2º grau são os irmãos, então uma irmã, por exemplo. 3º grau, tias e sobrinhas. 4º grau, primas, sobrinha neta e tias avós. Então devem ser parentes até 4º grau, seja na linha reta, seja na linha colateral. Linha reta, filho, neto, bisneto, tataraneto, mãe, avó, bisavó, essa é a linha reta. Na linha colateral, 2º grau, irmãs, 3º grau, sobrinhos e tios, 4º grau, primos, tios, avós e sobrinhos netos. Se não for parente, precisa de uma autorização do Conselho Regional de Medicina. Então, a regra é usar o parente. Isso é o normal. Aí não precisa de uma autorização do Conselho de Medicina, do CRM. Se for outra pessoa que não seja parente, o médico, a clínica, tem que pedir autorização para o Conselho Regional de Medicina, que vai verificar, vai autorizar, vai acompanhar com mais cuidado, para ver se não está tendo uma comercialização do útero, justamente para tentar evitar essa comercialização do útero, que em muitos países isso acontece. Na Índia, por exemplo, nós já participei de iniciação científica, de pesquisa sobre inseminação artificial. Na Índia, por exemplo, tem hospitais inteiros, hospitais de 20 andar, que só faz inseminação artificial. Não faz mais nada no hospital, só faz inseminação artificial. Existe uma grande comercialização desse útero. Tem mulheres jovens, pobres, claro, especialmente, infelizmente, acabam num desespero financeiro, acabam vendendo, entre aspas, o útero na Índia e vivem disso. Tem várias vezes a gravidez de outros casais para ganhar 10, 15 mil dólares lá na Índia, é o que se recebe, né? Para a pessoa ter a gravidez para um outro casal. Então, em muitos países existe uma grande comercialização disso e no Brasil é proibido. No Brasil isso é proibido, apesar de em outros países, como na Índia, é permitido. Essa comercialização é permitida em outros países.
Os pais jurídicos são os pais genéticos biológicos. Então, imagina que a mãe que fez a gestação por substituição não queira entregar o bebê. Se não quiser entregar o bebê, não interessa, tem que entregar. Né? E ela não vai ser a mãe jurídica. A mãe jurídica são os pais biológicos, né? A mãe biológica, o pai biológico, mesmo que o bebê não tenha se desenvolvido no ventre da mãe biológica. Para se fazer inseminação heteróloga, tem que fazer uma autorização por escrito. Por isso que eu falei agora há pouco na aula, que eu falei, olha, a mulher falsifica a assinatura do homem. Você poderia me perguntar, me perguntam sempre isso. Cristiano, mas a clínica não pede uma declaração, uma assinatura do marido para fazer a inseminação heteróloga? Pede, mas a gente sabe, pode ocorrer a burla da lei. Né? A clínica pede, a mulher vai lá, falsifica a assinatura do marido, o marido não autorizou a inseminação heteróloga e ela é feita mesmo assim. E nesse caso, então, o marido não autorizou, ele não vai ser o pai jurídico, conforme a gente acabou de explicar. Então, mas a clínica tem a obrigação de exigir por escrito a concordância do marido daquela mulher casada quando a inseminação é heteróloga. Agora, você já sabe o que é uma inseminação heteróloga, não é verdade? Inseminação pós-mortem. Inseminação também, RA, lembra, RA significa reprodução assistida, né? Agora você já sabe o que é o tal do RA. A inseminação artificial ou a reprodução assistida depois da morte. Ela é permitida com autorização prévia do morto. Então a pessoa, em vida, congela o sêmen, faz a criopreservação, né? Uma expressão mais técnica, criopreservação, né? Que nada mais é, popularmente se chama congelar o sêmen, e ele deixa por escrito a autorização para, se ele eventualmente morrer, a esposa, a viúva, poder utilizar o sêmen. A grande questão aqui é, e se ele não deixou por escrito? Nem autorizando, nem proibindo. Porque se ele proibiu, está proibido. Se ele autorizou, está autorizado, está fácil. Deixou por escrito. Mas se ele nem autorizou e nem proibiu, aí nesse caso, não é pacífico. Doutrina e jurisprudência não são pacíficas. Tá? Alguns juízes autorizam, outros juízes não autorizam, não há entendimento pacífico da doutrina nem da jurisprudência. Se o falecido não deixou por escrito nem autorização, nem há proibição. O que é a eugenia? A eugenia é uma expressão que significa, conceito de eugenia, uma manipulação dos gametas masculino e feminino, do óvulo do embrião, para fazer a escolha de características genéticas. Como eu falei agora há pouco, você manipular o gameta masculino e feminino, vamos supor que uma pessoa muito rica, tá? Uma pessoa muito rica, em vez de formar 5 embriões, ele paga um valor alto para a clínica, um médico inescrupuloso que descumpre a lei, descumpre a resolução do Conselho Federal de Medicina. Em vez de formar 5 embriões, forma 50 embriões. E aí o médico, em vez de receber 50 mil, recebe 500 mil, vamos supor, vamos chutar aqui um valor. Recebe 10 vezes mais. E ele forma 5 embriões e ele escolhe, desses 50 embriões, aqueles 6, 7, 8 embriões que têm todos olhos claros, olhos azuis, olhos verdes claros. E faz, então, a escolha só de embriões com olhos claros para colocar em desenvolvimento para aquele casal de pessoas milionárias que pagou um valor muito alto para aquela clínica, para aquele médico, para poderem ter filhos apenas de olho claro. Isso é proibidor, não é legal, é ilegal, tá? É proibidor, mas a gente sabe que tem gente que descumpre a lei, tem gente que, se a pessoa rica, de repente, eu falo pessoa rica porque, claro, a clínica normalmente vai cobrar muito mais para descumprir a lei, para quebrar a regra do Conselho Federal de Medicina. Agora, é crime? Não é crime. Não tem um crime de eugenia. O que pode acontecer é uma punição administrativa, uma suspensão, uma perda do CRM por parte do médico. Mas depois que o bebê nasceu, os pais vão ser pais, biológicos e jurídicos, e o máximo que pode acontecer é uma punição para o médico perante o seu conselho de medicina, para o conselho de medicina. Tá aí, então, a nossa aula de
presunção de paternidade, essa ligação dos filhos com os pais, como é que funcionam todas essas questões de inseminação artificial, eugenia, presunção de paternidade. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.